programa sua mente para o sucesso. Uma parte desse método energiza, que é fundamental para que você entenda que toda a sua essência, ela tem que começar no autoconhecimento. Então, se você vem ouvindo falar sobre autoconhecimento e não entendeu que raios é autoconhecimento que vai mudar minha vida, é a partir deste momento que eu vou mostrar para você que é mais importante do que você imagina. E, portanto, eu começo te explicando o que acontece, depois eu te explico o porquê que acontece e depois eu volto do início para que você entenda toda a lógica do meu raciocínio. Papel e caneta na mão, respira fundo, foco em mim e vamos lá. Eu te pergunto agora, reflita comigo, quem é o seu maior adversário que hoje te impede de alcançar sua promoção, de abrir seu próprio negócio, de melhorar seu casamento, de fazer com que você consiga casar, de melhorar com as pessoas, aumentar sua roda de amizade, de saber falar não, de parar de ser burro de carga do outro que você não consegue falar não e toda hora se vê enrolada por conta disso, de dar um fim no relacionamento tóxico que você está vivendo. Quem hoje te sabota ao ponto de você ter essa necessidade de ser validado a todo momento? De depender da aprovação de tudo que você faz, de querer seu nome no telão em primeiro lugar a todo momento? Que necessidade de validação é essa? Quem é esse adversário? Eu quero te conduzir a conhecer o seu cérebro. O cara que governa tudo que está acontecendo com você e que por falta de conhecimento você não está conseguindo acessar o que você de fato precisa acessar. Você tem usado o seu cérebro como aliado, amigo ou como adversário sabotador? Para sua informação, o seu cérebro tem mais de 86 bilhões de neurônios, só no seu cérebro. Lembrando que o seu corpo, coração, espinha dorsal, tudo tem neurônio. Intestino, tudo tem neurônio. Então, esses neurônios são células responsáveis por todo o seu desenvolvimento cognitivo e emocional. Então, se você não está usando ele como aliado, é porque você não está entendendo a ferramenta que você tem para usá-la a seu favor, porque até esse dia de hoje você não sabia utilizar. Quando acabar essa aula, você vai saber. Então, eu preciso que você mapeie os resultados em todas as áreas da sua vida. E eu gosto de especificar as áreas. Você não é uma pizza, tá? Não quero que você se fatie, mas eu quero que você entenda que essas áreas são pilares, que onde você constrói a sua vida extraordinária aqui em cima. Se um desses pilares estiver desestruturado, vai desmoronar. E esses pilares são profissional, intelectual, saúde, financeiro e emocional. Se um desses pilares estiver desequilibrado, a sua vida está desmoronando, porque não adianta você estar bem na profissão e mal no emocional. Um vai drenar a energia do outro e é quando você fala assim, tô cansado. Na verdade, você não tá cansado. Você tá gastando energia demais, porque todo dia você tem uma energia. Vamos lá, eu tenho esse copo aqui. É a minha energia para eu usar o dia inteiro. Se eu gasto ela toda no meu trabalho, se eu tava trabalhando o dia inteiro, se eu tava sobrecarregado, o que sobra pro meu marido, pros meus filhos quando eu de casa? Só minha parte de sombra, só minha distorção. Então, como você relaciona essas áreas e usa o seu cérebro nessas áreas, está relacionado com a sua performance. Então, de cada 9 em cada 10 pessoas são demitidas por causa do comportamental e não por causa da parte técnica. O que quer dizer que tudo começa nas emoções. E lembra quando eu te verbalizei lá na minha história que dos meus maiores erros foram produzidos nos meus momentos de raiva? Você percebe que nós agimos refém das nossas emoções? Então hoje nós vemos um aumento absurdo no número de divórcios, problemas de relacionamentos pessoais, familiares, pessoas que não sabem trabalhar em grupo, não sabem trabalhar sob pressão. Essas pessoas precisam de entender como usar o cérebro ao seu favor. E a principal habilidade não é do futuro, não. É a principal habilidade do ser humano do futuro. Ter a inteligência emocional para governar as suas emoções. Gisele, eu posso controlar as minhas emoções? Não. As suas emoções, elas são motores propulsores autônomos, eles vêm. E quando eles vêm, quando você pratica a técnica que eu vou te ensinar nessa aula, você vai conseguir controlar as suas reações mediante as suas emoções. E essa é a primeira boa notícia que eu te dou hoje. Você é capaz disso, tá? Shawn Achor, escritor do livro O Jeito Harvard de Ser Feliz, ele explica outra coisa. Pessoas de sucesso são felizes.
Então você não vai ser feliz quando tiver o sucesso, a profissão, o casamento, o filho, o dinheiro, a viagem. Você primeiro vai ser feliz para depois você ter sucesso. Inclusive lá na minha empresa eu ensino muito isso. Pessoas gratas são felizes. Se você for grato pelo que tem, você já vai ser feliz. A sua felicidade, de acordo com esse livro, de acordo com as pesquisas de Shawn Achor, você consegue promover químicas hormonais que vão te conduzir para o sucesso, porque te deixam mais criativo, mais disposto, mais inteligente, mais perceptivo. Percebe como faz sentido esse tipo de informação pra gente? O que eu tô te dizendo? Que o seu sucesso, ele mora primeiramente na sua mentalidade, na sua atitude positiva. Garra, resiliência, força, coragem. Todas essas habilidades, elas moram primeiro na sua mentalidade. E tem uma outra escritora que eu gosto muito também, que ela fala de uma maneira muito simples, que é a Carol Dweck, que fala sobre o livro Mindset. Tem pessoas que têm mentalidade fixa. É aquela pessoa que não acredita que vai dar certo. Que, não, isso vai dar errado, isso não é pra mim. Eu não quero me expor a coisas totalmente diferentes. E ela pergunta, por que umas pessoas desistem e outras não? Por que umas pessoas conseguem, conquistam e outras não? Justamente por causa dessas duas unidades. Uma mentalidade fixa e uma mentalidade de crescimento. Pessoas que tiveram certo tipo de criação na infância foram propícias a terem uma mentalidade fixa. E nessa mentalidade fixa, ela tende a desistir muito mais rápido, ela tende a não se achar capaz, ela não sabe lidar com a frustração e com a perda, e por isso ela não se arrisca. Ela fala, isso não é pra mim. As pessoas com mentalidade de crescimento são aquelas que falam assim, da próxima eu melhoro. Essa não foi boa não, mas da próxima vai dar certo. Aqui, só tinha uma pessoa na minha live, não é o caso, parabéns para todos vocês que estão aqui comigo, mas da próxima vai dar mais. São pessoas que acreditam que são capazes e se permitem uma próxima vez. É aquela pessoa que fala assim, da próxima eu coloco mais sal. Essa pessoa, ela tem uma mentalidade de crescimento, de ser melhor a cada dia. E de que ela entende que a única coisa que ela precisa para chegar lá é aprender aquilo que ela não sabe. Quando você tem essa mentalidade de crescimento, você acessa um outro tipo de vida. O que eu quero só depende de parar para aprender, que foi esse passo que você deu hoje. Você parou para me ouvir. Você parou para aprender algo. E eu já quero falar com talvez as pessoas que tenham aqui alguns gatilhos de orgulho ou de prepotência, assim como eu tive. Eu te entendo, tá? Sou como você. Era, evoluí, mas era como você. Que fala o seguinte, é impossível ensinar algo para alguém que acha que já sabe tudo. Então, mesmo que você já tenha visto diversos vídeos, escute com a mente aberta. Quando não fizer sentido para você, guarde, anote. Lá atrás eu vou juntar isso tudo e qualquer dúvida eu estou à sua disposição depois. Quer resultado diferente pensando no mesmo jeito? Parece coisa de gente doida, né? Então, é sobre fazer de propósito, é sobre ser intencional com as suas intenções. Mas para isso você precisa de ter clareza do que você quer. Porque eu aposto que tem gente que não sabe nem para onde está mandando a vida, nem imaginou um futuro extraordinário. Você está falando que eu nasci para ser tudo aquilo que eu posso ser, que eu nasci para ser. Mas eu não sei o que eu nasci para ser. Eu nem sei o que eu quero fazer ano que vem. Então eu vou te explicar o passo para chegar lá, tá? Você tem o livre-arbítrio, ok? De estar aqui ou não estar aqui. De sentar para aprender ou não sentar para aprender. Mas você tem que entender que a colheita, o plantio, ele é opcional. A sua colheita, ela vai ser obrigatória. Tudo que você verbaliza, você programa a sua vida. Então, quando você fala, não tá dando certo, quero desistir, não consigo, isso é um sinal que você precisa de aprender. Você tá disposto a colocar uma trava emocional para não sair da sua boca nenhuma palavra mais que vai ser contra aquilo que você de fato deseja? Então, primeira coisa, cuidado com a sua verbalização. Vou te explicar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Porque essas pessoas que verbalizam assim, elas têm uma postura vitimista, de que nada para ela dá certo, de que ninguém me ajuda. Sabe aquela pessoa que você vai comer na casa dela e daqui a pouco ela reclama de que ela tem vasilha para lavar? Ela tá querendo atenção, mas essa vitimização afasta as outras pessoas dela. Porque ela tá querendo ser a pobre coitada o tempo inteiro da história dela. E dentro da cabeça dela, ela de fato é. Ela não consegue acessar que ela poderia fazer algo por ela. Porque esse livre-arbítrio é saber que você tem o poder infinito da escolha. Só que o vitimista, ele não sabe nem que ele tem a escolha. Ele não tem como fazer. Ele verbaliza. Olha como é que tá o país. Eu não tenho apoio. Como que empreende nesse Brasil? Não tem jeito. Então, nós precisamos de gerar o protagonismo dentro de nós, entendendo que o livre-arbítrio, que o poder da escolha, ele faz com que você seja o seu mestre emocional. Porque tudo passa por escolhas.
A maior parte das pessoas que passam por vítimas não entendem essa escolha, não saem da zona de conforto, porque a resposta da vida dela toda é uma justificativa. E aí que tu começa. Eu quero te explicar. Gisele, você tem pessoas de mentalidade fixa e mentalidade de crescimento. Você tem pessoas que são vítimas e pessoas que são protagonistas. Como? Eu nasci vítima então? Ou eu nasci protagonista? O que faz diferença na minha vida? Onde tudo começa. Que a programação mental, ela começa quando você entender exatamente isso que eu vou te explicar agora. Tudo começa na formação de memória de quem você é. E esse conhecimento, mãezinhas que estão aqui, pais que estão aqui, abram os seus ouvidos e ouçam. Tudo que acontece de zero, lá dentro da barriga, durante a gestação, até 13 anos, por forte impacto emocional ou por repetição, cria crenças autorrealizáveis. E o que eu estou te falando é que tudo que acontece na infância está influenciando agora o seu comportamento, a sua atitude, a sua fala, a sua tomada de decisão, as suas escolhas. Eu não estou falando só de abusos físicos, verbais, abusos sexuais, abusos emocionais. Augusto Cury, ele traz uma frase e ele fala assim: não existe formação de personalidade sem trauma. Você vai falar assim, mas eu tive uma família ótima, meus pais foram ótimos para mim. Então veja bem, dentro da cabeça da criança e do adolescente, ele está sendo formado e moldado pela lente do outro. Nós somos vítimas dos nossos pais. Uma criança em formação, tudo que você ouve, sente, escuta, vive e vê, entra dentro da sua mente, principalmente de uma criança, e vai construindo que aquilo funciona daquele jeito. Então, essa construção de que é desse jeito vai fazendo formação de memórias. Nós temos sobreposição de memórias positivas e sobreposições de memórias negativas. Quanto mais memórias positivas, mais a chance de você ter um adulto inteligente emocionalmente. Quanto mais memórias traumáticas, mais a chance de você ter um adulto debilitado emocionalmente. A sua personalidade hoje, ela mostra claramente qual personalidade da sua criação te gerou trauma. Se foi sua mãe, se foi seu pai, se você foi criado por avós. Dependendo do que eu leio numa análise de perfil comportamental, eu já pergunto para a pessoa, você foi criado por seus avós? Como é que foi isso? Por quê? Porque esse tipo de criação gera uma personalidade específica. Na cabeça da criança funciona de um jeito específico. Eu não te falei que eu estudei neurociência e comportamento humano? O comportamento humano, ele é todo baseado na vivência da infância. Então são 3 elementos: memória, sentimento e significado. Por tudo aquilo que você viu, ouviu, viveu e sentiu. E essa formação de memória, por que eu falo que você não podia escolher? Você era uma criança indefesa. Quando uma criança, por exemplo, estava dentro do quarto porque os pais estavam brigando lá fora, e ela começava a brincar para distrair do barulho, da agressividade, da gritaria, ela aprendeu a evitar o conflito através da distração. E aí ele cresce um adulto que não consegue brigar, que não consegue falar o que gosta, pizza ou hambúrguer, o que você quiser é bom. Ele não quer provocar conflito de jeito nenhum, porque lá na infância ele usou um mecanismo de defesa que fez com que ele não conseguisse se posicionar mediante os desafios da vida. Então percebe que não é só o que aconteceu, é como o seu cérebro de criança criou sabotadores para te proteger. Então imagina uma pessoa, igual eu, por exemplo, que toma um monte de remédio de manhã. Isso tudo vai para o fígado sintetiza e manda cada componente para o órgão correto. A memória e a crença e o significado da crença é igualzinho essa mão de remédio. Para cada lugar ela manda crença sobre o sexo oposto, crença sobre dinheiro, crença sobre figura masculina, feminina, crença sobre si mesmo. Então, como você foi validado enquanto criança, é que você carrega a visão de si mesmo. Se você a vida inteira ouviu bagunceiro, desorganizado, burro, você não vai dar para nada, talvez seja essa visão que você carrega de si. Mas você está acessando as memórias? Não está acessando as memórias, tá? Então a mesma coisa acontece com as nossas memórias. O que a pessoa acredita sobre tudo já está lá na infância dela. Então eu quero te mostrar um vídeo agora que você vai ficar impressionado. É uma série da Netflix chamada Respire. Essa protagonista do filme, ela passou por um acidente aéreo. E quando ela tentava sobreviver, ela foi refletindo sobre a vida dela e percebendo todos os gatilhos que fizeram com que ela fizesse aquela tomada de decisão. Assiste esse vídeo, nós vamos comentar sobre ele.
Onde é que você guarda o sal e a pimenta? O que tá fazendo? Se chama café da manhã. Tem gente que curte. Danny. Não. É sério? Ah, olha eles aqui. Lugar estranho pra guardar, mas sem julgamento. Eu tenho que trabalhar. Preciso entrar com uma Por petição. isso eu tenho que preparar esse café maravilhoso. Porque senão, você não vai comer, eu te conheço. E comida tem muita importância no desejo da espécie de se alimentar. Não precisa fazer isso. Mas eu tô fazendo. Eu sou o máximo, né? Além disso, suas batatas já estavam criando outras batatas. Quando foi que você foi no mercado pela última vez, hein? Danny, não podemos... Peraí, experimenta isso. Cuidado, tá quente. Para de me distrair, eu ainda não acabei aqui. Por que tá fazendo isso? Eu te amo. Eu te amo. Seja boazinha. Eu preciso ir. Você ouviu o que eu falei? Eu tenho que ir. Tô atrasada. Mas como assim? Peraí, Liv. Olha, você não tem que fazer isso. Todo esse... Fazer café da manhã e ficar por aqui. Não precisa fazer nada de... Nós só vacilamos e cometemos outro erro ridículo. Não vai acontecer de novo. Quem disse que foi um erro? E não precisa ter pressa. Só tranca a porta quando sair. Quem disse que foi um erro ou que eu quero ir embora? Eu não tô falando isso. Eu gosto de você. Demais. E eu acho que você também gosta de mim. Então qual o problema? Em algum momento você vai embora. Então vamos logo acabar com isso. Não, eu não vou. Você pode ter uma vida feliz. Nós dois podemos. Eu preciso ir. Do que tem tanto medo? Quer saber? Que se foda. Eu não preciso sair, sai você. Vai embora. Cai fora! Vai embora agora! Viram aí como é que é pesado? O que eu quero explicar para vocês? Alguns de vocês já podem ter assistido essa série, mas talvez não perceberam o que eu vou te falar agora. Especificamente, esse caso se trata da dificuldade dela de ter relações duradouras. Porque, como vocês viram, a mãe dela abandonou ela na infância. Então, quando ele falou eu te amo, você percebe que o estado dela de indução muda completamente, porque ela acessa um gatilho emocional de quando a mãe falou eu te amo e a abandonou. Mas o que eu quero te mostrar? Nós não acessamos essa memória, o filme ilustrou para a gente ver que ela tinha uma memória de gatilho. O que você acessa é só o gatilho. Você vai ter a reação emocional de falar, vai embora, você vai me abandonar, não é assim que funciona. Ela não lembrou, tá, gente? Nós não temos a recordação da memória, mas nós temos o gatilho emocional que é acessado imediatamente mediante o fato que a gente viveu. Então, o filme, ele revela como funcionaria o cérebro, porém slow motion, porque você não vai lembrar da memória com aquela clareza, mas você vai perceber, e é essa ilustração que eu quero te fazer. Você tem se sabotado, às vezes na sua profissão, às vezes nos seus estudos, às vezes nos seus relacionamentos, às vezes os medos que você tem, mas você não está acessando o que aconteceu que te fez aquele ali, mas você tem um gatilho. Sabe quando você está conversando com uma pessoa normalmente e ela fala alguma coisa e muda totalmente o seu estado de espírito? Você estava feliz, você estava bem, de repente você está com raiva, você está nervoso, você ficou estressado. Às vezes uma coisa que acontece de manhã,
você não tá ligado com sua autoconsciência, que é algo também que eu vou te ensinar aqui, e daí você sai e trata todo mundo durante o dia mal e não consegue nem acessar o motivo. Esses são os gatilhos emocionais. Te recomendo essa série, você vai ficar com dó desse cara, porque ela acaba com a raça dele durante a inteira, mas você vai ver tudo o que acontece com ela. Ela possivelmente é uma analista executora e ela é desse jeito por conta da criação que ela teve. Então ela teve um trauma com a mãe e quando a mãe foi embora ela teve outro com o pai. Você vai perceber isso. E a vida dela só flui quando ela perdoa o pai e a mãe, tá? Spoiler pra você assistir. Então nós somos e vivemos de acordo com a combinação dessas duas memórias. A sua memória cognitiva, que é o seu conhecimento, e a sua memória emocional, que são suas crenças. Então esses dois aspectos, cognitivo e emocional, eles são responsáveis para te gerar e, consequentemente, a sua mudança, a sua transformação. Isso explica, por exemplo, por que um fato que acontece lá na infância influencia no seu comportamento agora na vida adulta, mesmo que você não sabe acontecendo. A boa notícia, não importa como foi o seu passado. Não fique se preocupando agora em lembrar como você foi criado, se você apanhou ou se você não apanhou. O que eu quero te dizer é, o seu passado, ele não determina o seu futuro. O seu presente é construir o seu futuro. Acessar isso é acessar o seu autoconhecimento para que você tenha consciência e clareza de quem você é para direcionar o seu comportamento mediante a situação. Porque agora, sabendo do que você vai saber, sabendo do que você vai analisar, você vai perceber assim, pode ser aqui que eu tive esse problema. Então daí você vai acessar o controle das suas reações. Como eu disse, toda formação de personalidade passou por traumas. Quer você lembre, quer você não. O fato de uma mãe corrigir a filha na frente da amiga, o fato de um pai ou de uma mãe corrigir um filho, buscar uma boneca da mão do filho com força. A neurociência, ela fala que a agressão verbal, ela acessa a mesma célula da agressão física. Então, quando alguém grita com você, quando você é agredido verbalmente, ela sente a mesma dor emocional física. Por isso, talvez o seu filho fica com medo que você vai bater nele sem nunca você ter batido. Porque quando você grita e quando você briga, ele se sente fisicamente atingido. Tá? Tenho certeza que muitas mães agora vão me entender. Isso é o ciclo da interpretação, ação e reação. Acontece um fato, sua mente vai lá, processa isso nas crenças, deixa eu ver qual a visão que eu tenho desse acontecimento. Depois disso, ela vai me conta uma interpretação. Essa interpretação, que é conforme cada padrão mental, me gera uma historinha e essa historinha altera o meu comportamento. Então, vou te explicar, por exemplo, eu não gosto do meu pai porque ele batia na infância. Então, a pessoa cresce a vida inteira falando que tem um trauma daquilo. Aí ela pode recontar essa história para reconstruir essa crença. Eu não era muito fácil, o meu pai me deu o melhor, é a forma que ele foi criado, ele achava que era assim que tinha que criar, então ele me corrigiu, mas ele me corrigiu por amor. Então, dependendo da historinha que você se conta mediante ao fato, você vai alimentar uma emoção positiva ou negativa que vai mudar o seu comportamento. Então, às vezes, você está contando um fato, o seu julgamento, que é seu, ele é único do seu ponto de vista. Por quê? Se eu estou te falando que você age e reage mediante as suas memórias, concorda comigo que os seus gatilhos são seus? A sua raiva é sua, o seu sentimento é seu e o seu ponto de vista é seu. Como é que você vira para uma pessoa e fala assim, eu nunca faria aquilo? Um absurdo a pessoa fazer isso. Ela não é você. Ela não teve suas memórias, ela não tem sua crença, ela não tem sua educação, ela não tem sua vivência. Então, a primeira coisa que você vai fazer é parar de julgar o outro. Isso que é empatia. É entender que o outro é diferente de mim. Então, fato, interpretação, historinha, emoção, comportamento. Então, toda emoção negativa que você tem, ela é patrocinada por um pensamento negativo que você se contou. E que muitas vezes não pode estar nem acontecendo. É a mesma coisa para ansiedade. Você fica contando uma história de uma coisa que 99% das vezes nem vai acontecer. Então, imagina que a sua mente é uma cidade. Não é preciso você ter uma cidade perfeita para ter uma vida razoavelmente digna. Às vezes você pode estar morando numa cidade que tem altíssimo nível de violência, mas você tem uma vida digna e feliz. Se usarmos as nossas memórias conscientes, que é só 2% da sua memória que ela é consciente, e através do autoconhecimento nós reciclarmos esse pensamento que a gente vem se contando para alterarmos essas emoções negativas, a gente fecha algumas janelas traumáticas, chamada por alguns psiquiatras e autores por janelas killer. Então, nós podemos ter, sim, uma existência social, afetiva e digna.
E essa é a segunda melhor notícia que eu tô te dando hoje. Você pode programar suas crenças e você pode reprogramar os seus traumas, recontando as histórias que você se conta para se vitimizar. Independente do trauma que você teve, é sim possível reprogramar sua mente. Mesmo que você ache que você não tenha tido nenhum, mas como eu te disse, toda personalidade é formada com traumas, consciente ou inconsciente. O que me permite afirmar novamente que o seu passado nunca vai determinar o seu futuro, porque através da plasticidade neural, sua mente é capaz de reaprender sobre o mesmo forte impacto emocional que você vivenciou na sua infância, através da sua comunicação positiva.